Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Hispanenca. Estou acompanhado do habitual João Gil e também do nosso já habitual convidado, ou digamos o quinto Panenca, vá. Ou ali empatado com o Jota, Pedro Machado, do Futebol 120. Como estamos, Pedro? É uma honra estar aqui. Obrigado, João. E ainda por cima falar da Académica, não é? Portanto, sempre... Exatamente. Até porque numa semana em que o Porto perde pontos, o Sporting perde todo, nós, no cúmulo da nossa imparcialidade, o representante do Porto nem está aqui e o representante do Sporting escolhe um tema que não tem minimamente nada a ver, nem sequer com a segunda liga, portanto, a dar 2 divisões de margem. Portanto, e também agora de pôr o dedo na ferida, que é para o Pedro ficar bem triste. Essa doeu, cara. Mas tem que ser, então. Temos que lidar com a realidade como ela se nos apresenta, não é? Exato. E lá está, vamos falar de um grande clube que é a Académica, pegar aqui na rúbrica Gigantes Adormecidos. Já não fazíamos há bastante tempo, acho que não fizemos nenhum ano passado, se não estou em erro. Mas agora, talvez numa vertente um pouco mais portuguesa, nunca fizemos um clube português e na Liga 3 há muita história, há muitos clubes que continuam a ser grandes, mas já tiveram maiores palcos, acho que isso não é polémico de qualquer forma, sendo que há coisa de 10 anos a Académica estava a ganhar o Atlético de Madrid e tenho certeza que vamos falar sobre isso. Agora está na Liga 3 e não está a ter um arranque propriamente fácil de época. Mas vamos falar um pouco disso. Antes de entrarmos nos tópicos, o Gil fez aqui um belo resumo de coisas que nem nos tópicos estavam. Portanto, Gil, quando quiseres atacar, força. Obrigado, Blanco. Vou já começar. Primeiro dizer ao Pedro que está livre de me corrigir em qualquer imprecisão que eu cometa, com certeza percebe mais deste tema da Académica do que eu. Mas então vou começar por falar da fundação do clube, em 3 de novembro de 1887, que se trata da união de duas associações já pré-existentes, que era o Clube Atlético de Coimbra e a Academia Dramática. Portanto, é a união destas duas associações que dá então a Académica de Coimbra, em 1887, sediada obviamente em Coimbra. E basicamente trata-se de uma fundação por estudantes universitários daquela época, e é uma fundação bastante conturbada no sentido de estudantes que naquela altura defendiam a monarquia e estudantes que já defendiam a república, ou seja, todo o clube é envolto nesta parte histórica da monarquia versus a república. O primeiro troféu que a Académica ganha na sua história é em 1913, na sua história em termos já profissionais, num campeonato profissional, é a Taça Monteiro da Costa, em que a Académica vence por 3-1 o Futebol Clube do Porto, naquela altura, em 1913. E a primeira final do Campeonato de Portugal que eles alcançam, em que ganham contra o Braga, contra o Lusitano e contra o Marítimo, mas que acabam por perder com o Sporting por 3-0 naquela altura. Mas de facto a primeira Taça de Portugal que ganham é em 1939, em que a Académica ganha em 4-3 contra o Benfica. Portanto, um jogo também que deve ter sido épico naquela altura. Eu lembro-me, estava lá, por acaso. Estava. Estou a brincar. Mas deve ter sido um jogo épico, então. Então, segundo o Pedro, estava lá e pode confirmar isso. Ainda por cima acho que foi de reviravolta e contra o Benfica. E a primeira taça de Portugal da história da Académica. E da história do campeonato, se não me engano, é da história também da Taça Portugal, não é? Portanto, a primeira taça foi a Académica que conquistou. Acho que estou a dizer uma barbaridade. Agora, é possível. tenho esta convicção. Eu acho que é a segunda. É a segunda edição que conquistam. Isto fica para os ouvintes também ir fazer fact-checking e pronto, enquanto ouvem aqui o podcast, não é? Não é, Blanco? Estou a dizer bem? Olha, já estou a pesquisar isso agora enquanto o Gil acaba a sua intervenção. Olha, por acaso, acabei de acabar. Pronto. Mas eu tenho quase certeza que é a segunda. E no fact-check posso dizer que foi a primeira, que é 38-39.
Foi a primeira. Aliás, os primeiros 4 vencedores da Taça de Portugal são todos diferentes, porque primeiro a Académica, depois o Benfica, depois o Sporting e depois os Belenenses. Sendo que o Porto só ganha a sua primeira em 56. Portanto, lá está, a história da Académica, que é um clube muito grande, riquíssima. Também com a história da Prova Rainha. E já agora eu aproveito para dizer que lembro-me deste facto, porque lembro quando jogava nas camadas jovens da Académica, nós ao intervalo estávamos a perder com uma equipa um bocadinho mais modesta. E o nosso treinador, apesar de sermos miúdos, ralhou connosco e disse: as pessoas têm que respeitar a Académica e vocês têm que ter responsabilidade. Eu sei que vocês têm 10 ou 11 anos, mas vocês têm que ter responsabilidade, porque a Académica a Académica é um clube grande. A Académica foi o primeiro clube a vencer a Taça de Portugal, e lembro dele ter mencionado isso ao intervalo. Depois já não me lembro se acabámos por ganhar ou não, já não me lembro, mas lembro-me perfeitamente desse discurso e disso também ficar enraizado, daí também lembrar-me desse facto. E pronto, também sendo adepto do clube, também é normal que me lembra que foi a Académica a vencer a primeira Taça de Portugal. Exatamente, e é para isso que estás cá, para dar uma opinião enquanto adepto do clube e para fazer fact-check, como é óbvio. Mas pronto. Passando agora para, se calhar, aquele que foi a seguir essa primeira conquista da Taça de Portugal, da qual me chega pouca informação, como é óbvio. Foi o próximo grande momento, foi na década de 60, foi a época de 68-69, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é a estreia da Académica nas competições europeias. Saudosa para alguns Taça das Cidades com Feira, onde a Académica se estreia contra o Lyon. Perdeu por 1-0 em Coimbra, perdeu por 1-0 em França, mas em Coimbra venceu pelo mesmo resultado. E lá está, fica aqui marcada a estreia da Académica nas competições europeias. E em 69, também misturada com a crise estudantil, e agora mistura-se muito também a história do regime com a história da Académica nesse ano. Em 79, na final da taça Benfica Académica, aquilo tornou-se basicamente um comício anti-regime, porque a Académica e os estudantes estavam em protesto, não só por questões universitárias e por questões de direitos dos estudantes, mas também contra o regime no geral, também devido a toda a questão do maio de 68 que já separava pela Europa, e isso chegou a Portugal, tal como tudo, um ano mais tarde. E os estudantes de Coimbra e os adeptos da Académica manifestaram isso muito bem. E basicamente toda a gente que era opositória ao regime estava a favor que a Académica vencesse, até alguns próprios adeptos do Benfica, mas obviamente numa equipa que tinha tantas estrelas, sendo uma delas obviamente à cabeça de Zébio, seria sempre complicado vencer essa taça. Apesar disso, a Académica a 10 minutos do fim marca um gol, o Benfica a 5 minutos do fim faz um empate e no prolongamento acaba por ganhar, o que para o regime foi bom, porque aliás até foi a única Taça de Portugal que não teve representação governativa na história, portanto ninguém do governo estava lá porque a malta da altura já estava a perceber que aquilo podia dar para o todo. Exatamente. Portanto, após esta contextualização histórica toda para os nossos ouvintes, Pedro, quero saber como é que é ser hoje em dia adepto da Académica, tendo em conta, como é que o adepto da Académica olha hoje em dia para toda essa responsabilidade histórica que caiu sobre o clube, que apesar de nunca ter sido campeão nacional, por exemplo, assumiu essa responsabilidade histórica devido também à importância da faculdade e da universidade na cidade, e quero saber como é que uma pessoa de hoje em dia e adepta da Académica olha para essa altura. Olha, não é só adepto da Académica, é também neto do meu avô que fez parte dessa revolução estudantil. Na sequência dessa revolução estudantil, o que ocorreu, enfim, ou foi disputada em abril de 69, houve uma ocupação da cidade, isto em junho já, por parte da PIDE, das forças da PIDE e também a parte de forças militares também. E nessa sequência o meu avô tinha uma história muito engraçada, que era, ele estava a passear com a minha avó e de repente a minha avó vira-se para ele e diz: Zé, isto é que é uma metralhadora. Ele olha para trás e diz: foge. Eles só têm tempo de fugir.
E pronto, eu lembro-me, ele deu-me contar que nesse dia estiveram escondidos e estavam sempre a tentar sintonizar rádios para perceber onde é que estaria a polícia, onde é que não estaria, onde é que poderiam ir, porque essas alturas foram muito problemáticas e foram vividas com muita intensidade. Depois ele foi também chegou a ir ao Jamor. No Jamor é tal, aquilo que tu estavas a dizer, a tal questão do comício anti-regime, e onde pá, havia, enfim, a Académica colocou-se a hipótese da Académica não jogar essa partida por questões de segurança e ser o Sporting que a Académica eliminou nas meias finais. Desculpa o Blanco, mas foi o que aconteceu. O facto da Académica ter eliminado o Sporting, pronto, seria o Sporting a disputar essa final com o Benfica, isso não aconteceu. E pronto, a Académica, lá está, dentro de campo, as coisas decorreram mais ou menos, de forma mais ou menos normal, fora de campo as coisas foram completamente diferentes, com muitos cartazes, com muita... Foi tal questão do comício anti-regime e lá está, houve também vários relatos de adeptos do Benfica e não só, que, pronto, que diriam que seria a derrota mais saborosa da história do clube porque iria contribuir para, lá está, para o progresso e também para a democratização do ensino, que era isso que estava em causa nessa final da taça, ou melhor, não era na final da taça, mas poderia ser publicitado nessa final da taça. Não foi tão publicitado assim, porque a RTP, estranhamente ou não transmitiu o jogo. A RTP na altura já tinha começado as transmissões regulares de jogos de futebol. E já agora também, a acrescentar ao facto de ter sido a única final de taça sem representação do governo, também foi a única final de taça não transmitida desde que se transmitiam. Portanto, Exatamente. Também quer dizer alguma coisa. Mas mesmo assim, e apesar da Académica ter perdido em campo, a verdade é que a Associação Académica ganhou fora dele, porque o José Hermano Saraiva, que era o Ministro da Educação, ou encarregado da pasta da Educação, não sei qual era o termo na altura, acabou por sair do cargo e assumiu o Veiga Simão, que, pronto, de certa forma disputou ou foi importante para que houvesse o início de uma reforma no ensino. Portanto, lá está, foi muito importante essa final de 69, é das finais mais políticas, se não a final mais política de sempre da Taça de Portugal, e apesar da Académica ter perdido, acho que também se ganhou muito nesse jogo. Pronto, e obrigado também por partilhares memórias do teu avô, acho que dá sempre um toque mais bonito e também um toque mais histórico também. E só mais uma coisa, pronto, sobre o meu avô, é que ele foi a Lisboa. Já não me recordo se ele foi ver o jogo ou não, mas sei que aquilo que eu sei é que ele passou 4 ou 5 dias praticamente sem dormir e que regressou tipo à boleia para Coimbra. Na altura fazia-se assim e pronto, é muito engraçado. Foi uma questão muito engraçada e a vida académica do meu avô é uma coisa que eu gosto muito de recordar pronto, e muito bonita também. Eventualmente ele iria se licenciar em medicina, a formar-se em medicina e exercer a profissão com brio, portanto fica também aqui de certa forma uma homenagem ao meu avô, que pronto, infelizmente partiu há pouco tempo, mas pronto, fica também esta nota. Obrigado, e muito obrigado por partilhares isso. Nada. Gil, agora se calhar agora também para aliviar um bocadinho. Desculpem, sim. Não, mas está ótimo. Gil, e obviamente, como tudo neste podcast é uma questão de perspectiva, da minha perspectiva, o Benfica conseguiu mais uma vez arruinar a festa. O que é que achas? Bem, antes de responder a essa provocação clara, deixa-me só puxar a cassete um bocadinho atrás, ao que tu já tinhas falado há um bocadinho sobre a estreia da Académica nas competições europeias, naquele jogo com o Lyon, em que perdem por 1-0 fora e depois ganham em Coimbra por 1-0. Só um pormenor é que esse jogo acaba por ter vencedor, que é decidido por moeda ao ar, e calhou o Olympique de Lyon vencer esse jogo por moeda ao ar. Portanto, é só aqui uma como o Benfica Celtic, não é? Pronto. O Benfica também ficou assim decidido. Aquela bela forma de serem inventados empates por penaltis, não é? A moeda ao ar, há quem diga que é sorte. Mas pronto, respondendo à sorte está muito trabalho, pá. Pois é isso.
Mas diz, desculpa. Não, faz mal. Respondendo diretamente à tua questão sobre o Benfica. Realmente concordo quando o Pedro já disse que seria, mesmo dito por benfiquistas, seria a derrota mais saborosa da história do Benfica. Acho que naquele momento imperava mais o mudar as coisas, a mudança no sentido de terminar com o regime, ou pelo menos dar mais liberdade, menos repressão e no próprio ensino. Portanto, seria de facto, se essa Académica vencesse em campo, não é? Seria de facto um marco importante e traria ainda mais força à mensagem que estava a ser propagada nas bancadas. Apesar de tudo, o Benfica estava lá, os jogadores não tinham de jogar, não é? Tinham de ganhar, porque são jogadores que estão a defender o seu clube, têm de ganhar. Portanto, não sei, estou um pouco dividido, mas realmente não acho que deveriam se calhar ter dado a vitória à Académica para propagar essa mensagem, sim. Só mais uma coisa, enfim, eu não gosto destas desculpas fora de campo e tudo mais. Eu gosto de falar do jogo, quem ouve o 120 responde sabe disso, mas a Académica viu-se privada de um dos seus melhores jogadores, o Arthur Jorge, nessa final, e alguns dirigentes e o treinador estavam também estranhamente suspensos. Pronto, e aproveito também só para referir que isso poderá ter ajudado, entre aspas, à vitória do Benfica. Ou não, pronto, eu não gosto de usar estas Sim, desculpas. seria, esse facto é interessante, de facto, naquela altura, com o governo e com o regime que se tinha, isso aí é um bocadinho suspeito, no mínimo. Mas... É o Benfica está. Bem, como óbvio, estou a brincar. Qualquer clube que só pusesse a Académica. Ou melhor, não. É o contrário. Qualquer clube que assumisse a posição da Académica naquele sentido seria prejudicado. E não é por ser o Benfica. Pronto, quero só aqui sublinhar isso. E pronto, fechando aqui um pouco este capítulo. Nos anos seguintes, não, ou seja, a Académica continua a existir, como é óbvio. A Académica é um clube centenário que nunca teve, ou seja, nunca deixou de existir, nunca teve nenhum interregno. Ali na década de 80, 90 houve um período negro em que a Académica ficou muito tempo na segunda liga, também devido a problemas financeiros, mas a questão é que ficou. Em 2000 volta a assumir-se como um clube de primeira, mas acho que a maior conquista e a maior alegria vem mesmo em 11-12 e quem diz maior alegria para a Académica diz, obviamente, à custa do Sporting, não é? Claro que sim. Portanto, em 11-12 a Académica vence a taça, com, se não me engano, Pedro Emanuel como treinador. No Estádio Nacional, frente ao Sporting, não era uma equipa propriamente forte do Sporting, mas era uma equipa propriamente forte da Académica e isso é que importa, e foi merecido. Curiosidade e fun fact, se calhar a maior parte dos adeptos do Sporting sabem, mas se calhar adeptos dos rivais não sabem, é que Cédric Soares e Adrien vencem a final do lado da Académica, estando emprestados pelo Sporting. Portanto, mais uma vez aquelas coisas que só acontecem ao Sporting, mas é giro, são curiosidades giras. O plantel contava com mais jogadores já conhecidos do nosso campeonato, como Abdoulaye, David Simão, Marinho, Edinho, Diogo Valente, Ricardo, etc. Portanto, agora posso começar pelo Gil. O que é que achas? Obviamente que nós, sendo de um clube que está habituado a ganhar nacionalmente, por um motivo ou por outro, com uma regularidade ou outra, obviamente que o Benfica nos últimos anos mais regulado que o Sporting, o que é que achas que significava conquistar a segunda taça do seu palmarés depois de teres vencido a primeira 70 anos antes? Acho que é épico. Uma conquista dessas, 73 anos depois de ter conquistado a primeira taça, 43 anos depois de ter ido à última final da Taça de Portugal, a Académica consegue então consegue vencer o Sporting, como tu já disseste bem, com jogadores como Cédric Soares e Adriano Silva no seu plantel, não é? Para que saibas, eu fui pesquisar e sabia isso. Pronto, tu é que és o bom, não é? Pronto, é importante dizer que elimina nesse percurso o Oriental, o Leixões, o Desportivo de Chaves, o Oliveirense e com principal destaque para o Futebol Clube do Porto. Elimina durante a sua caminhada até à final. E então ganha essa taça, exatamente, com toda a justiça e deve ter sido muito bom para o povo de Coimbra também.
e para todos os adeptos da Académica. É um marco importantíssimo, como eu disse, 73 anos depois. Foi um gol do Marinho, acho eu, aos 3 minutos. E depois acho que houve outro. E foi então 2-0. Pronto, e agora passando das especulações às certezas, Pedro, acho que este jogo já te lembras. Acho que neste estiveste lá mesmo, ou se não estiveste lá, pelo menos viste e lembras. Portanto, conta-me como é que tu viveste estes dias, esta conquista e a tua comunidade, no fundo, a malta de Coimbra. Epá, foi dos dias mais felizes da minha vida, obviamente. Na altura eu era para ir ao Jamor e acabei por não ir. O meu primo era para arranjar bilhete e não conseguiu, nunca lhe hei de perdoar. Estávamos a celebrar o aniversário da minha tia e eu lembro que eu não consegui ver os minutos finais. Estava demasiado nervoso. E pronto, mas foi de facto, foi épico. Nessa caminhada eu gosto sempre de sublinhar que o Éder esteve presente também. Marcou um gol, por exemplo, ao Leixões, numa vitória após prolongamento, e depois fugiu. Depois o Éder fugiu, teve uma proposta do West Ham, acabou por sumir, ninguém sabia dele, andava desaparecido. O presidente até acho que emitiu, não sei se foi, não sei se foi ir à polícia ou não para saber onde é que andava o Éder. E pronto, isso aconteceu tudo durante essa época. Foi um pouco como Chicabala, não? Pois, é possível. Eu já não me lembro da questão do Chicabala. Não tenho tão... da questão do Éder, portanto... Sim, mas de facto lembro que foi uma situação assim meio caricata. E pronto, o caminho na final também fez com essa grande vitória sobre o Porto, e na final, pronto, aquele gol do Marinho é inesquecível, não é? Como estavas a dizer, Blanco, o Adrian e o Cédric estavam presentes, e o Adrian antes do jogo até tem declarações que depois não caíram muito bem junto do Sporting. Foi pronto, que a equipa iria assumir o jogo para ganhar, estava na Académica e queria ganhar o jogo, queria ganhar a taça ao Sporting. Isso não foi muito bem visto. Enfim, eu acho que devia ser relativizado, não é? Ele é um jogador de futebol, é profissional. E pronto, acho que também é esse facto de assinalar, e é também o facto de assinalar, pronto, é aquela cabeçada do baixinho Marinho, que acabou por decidir. Enfim, foi o Marinho, podia ser outro jogador. Eu acho que o Marinho foi o herói da taça, mas eu acho que o Ricardo Nunes também deve ser tido em conta aqui, porque ele efetuou defesas, enfim, fantásticas, e acho que fez uma exibição muito, muito bem conseguida. E de resto, pronto, acho que não há muito mais a dizer. Além de que foi dos melhores dias da minha vida, tal como foi a final do Euro 2016. São assim dois marcos da minha vida, certamente, porque pronto, foi incrível. Já agora recordo, do lado do Sporting, também para não estarmos só sentados na Académica, que o treinador era Sá Pinto, mas não sei se Sá Pinto finalizou o apuramento para a final, mas creio que o Domingos liderou a maior parte desse percurso. Eu acho que o Domingos sempre foi um bocadinho injustiçado, não sei se concordas, Blanco, no Sporting. Se calhar eras muito novo, se calhar não te recordas, mas eu acho que era um pouco novo, era um pouco novo, aliás. Eu desta época, assim, a grande memória que tenho é mesmo só esta final de taça que não caiu bem. Também a campanha na Liga Europa, mas que lá está. Portanto, um ano do se para o Sporting. Sim, eu acho que, mas lá está, chegaste a umas meias finais de uma Liga Europa, chegaste à final da taça. No campeonato as coisas não correram tão bem, mas eu acho que, pronto, Domingos paciência por ter conseguido isto, e perante um clima de muita instabilidade no clube, acho que também, pronto, merece aqui ou pelo menos eu tento recordar sempre aquilo que o Domingos paciência foi, e também a forma que ele, acho que foi de certa forma injustiçado pelo futebol português, porque ele também, por exemplo, 2 épocas antes chegou à final da Liga Europa, ou foi na época anterior, já não me lembro, mas chegou à final da Liga Europa, e na época anterior a essa disputou o campeonato com o Benfica, de Jorge Jesus, tinha Aimar, Ramírez, etc. Portanto, pronto, sei que estou aqui a desviar um bocadinho do tópico, quer dizer, estou e não estou, porque o Domingos também orientou a Académica e de certa forma tenho simpatia por ele, mas pronto, queria também fazer justiça ao homem.
qualquer forma. E fazes muito bem. E pronto, passando se calhar agora para ti um pouco do céu ao inferno, e também me mencionaste o Euro 2016, portanto ali num espaço num espaço de 2, 3 meses houve ali montanha-russa de emoções quanto a futebol. Porque para ti e para mim, atenção, porque agora eu e tu estamos no mesmo barco por 15-16, não foi uma boa época para nós. Sporting ficou mesmo naquela luta épica com o Benfica pelo campeonato. Obrigado, Jonas, já agora. Foi uma grande época, diria eu. Sim, claro. E o Pedro, pronto, a Académica desta divisão. Depois somos recompensados com o Euro 2016, mas obviamente que o Pedro tem a certeza que sofreu mais, porque uma descida de divisão é diferente do que acabar em segundo. Portanto, gostava de saber como é que viveste também esse mau momento, porque acho que ser adepto é estar lá nos bons e nos maus, não é só nos bons, não é só recordar as taças de Portugal que se ganha, também se recordar os momentos assim mais tristes, digamos assim. Sim, eu cheguei a cobrir esse jogo para um órgão de comunicação social com o qual colaborava na altura e foi duro, foi muito duro o jogo da descida frente ao Braga. A Académica precisava de ganhar, empatou 0-0. Mas enfim, não se resume só a esse jogo, não é? As coisas já vinham de épocas anteriores. O Viterbo foi ele que começou a assumir o comando técnico da Académica nessa temporada e fê-lo dentro das suas competências com o máximo profissionalismo. Na época anterior assumiu e lembro-me de ganhar um jogo ao Estoril, onde ele e a equipa técnica não dormiram na preparação desse jogo, o que também é um facto extraordinário, porque a Académica precisava mesmo vencer. Ele conseguiu manter a Académica na primeira. Depois a época não começa tão bem, a época da descida não começa tão bem, perdeu os primeiros 5, 6 jogos. O António Simões, José Eduardo Simões, desculpem, o presidente da Académica na altura, acaba por despedi-lo em lágrimas. Eu estava nessa conferência de imprensa, depois foi chamado para o cargo o Filipe Gouveia. Pronto, a equipa não registra grandes melhorias, bate-se bem com os grandes, por exemplo, com o Porto em casa começa a vencer, acaba por perder, frente ao Benfica também em casa ia travando os encarnados. O Sporting também provocou muitas dificuldades e perdeu por 3-2. Enfim, mas de resto teve derrotas, enfim, penosas. 4-0 com o Setúbal em casa, 2-0 com o Rio Ave também em casa, com o Estoril também perdeu 3-0 também a jogar em casa. Portanto, enfim, era uma descida. Claro que deseja-se sempre que isso nunca não aconteça, não é? Mas todo este percurso também já nos fazia, de certa forma, antever que isto pudesse suceder e sucedeu mesmo. Houve fatores extra-campo, certamente, não vale a pena elencar e não vale a pena ir por aí, mas de facto este percurso que é pautado por, enfim, exibições forçadas frente aos grandes, mas que resultam numa mão cheia de nada, porque resultam em derrotas, e jogos onde a equipa devia vencer e isso acaba por não acontecer. Quer dizer, acho que torna-se muito complicado. E pronto, a mudança de comando técnico neste caso acho que foi ainda pior, porque apesar do Viterbo ter perdido aqueles 5, 6 jogos, não sei se mantendo-se no clube as coisas enfim, não estaríamos a falar de uma Académica que adiaria eventualmente essa descida de divisão. Não digo que não acontecesse, porque acho que poderia acontecer na mesma nos anos seguintes, que havia alguma instabilidade, mas não sei se nesse ano, mantendo Viterbo, ou pelo menos chamando outro treinador, se as coisas não tinham corrido de outra forma. Pronto, é aquela questão, sempre a questão do futebol, de nós a pensarmos o que é que poderia ter sido se a coisa fosse da nossa forma. Portanto, Gil, nessa época correu de facto foi só ao Benfica, e o Pedro estava aqui a recordar e bem as dificuldades que a Académica tinha causado às grandes, e também ao Benfica na campanha do título. Sei que tens aí as tuas notas, o que é que tens a dizer sobre esta época de promoção da Académica da Primeira Liga? Olha, em primeiro lugar, ao contrário do que vocês os dois sentem, que foi uma época um pouco má, o Pedro por causa da Académica, o Blanco por causa do Sporting, mas que se deu para salvar um bocadinho de vida ao Euro. Para mim, como benfiquista, foi uma época estupenda.
das melhores que já vivi. Foi o ano, penso que foi o ano do Tetra, ou do trio ou do Tetra, eu acho que foi do Tetra. Foi o trio, foi o primeiro ano do Rui Vitória. Foi o primeiro ano do Rui Vitória. De qualquer forma, foi uma época brutal. Depois com o Euro, claro, isso aí, somos sempre portugueses acima de tudo. Portanto, foi uma época que eu vivi com bastante alegria. O Pedro já esteve aqui a fazer uma explicação, uma análise detalhada. Ele que acompanha a Académica, não é? Como é óbvio, como um grande adepto que é. Eu vou só trazer aqui alguns números sobre as exposições em que foi ficando a Académica e onde dá para ver as consequentes piores épocas que vai fazendo. Portanto, em 2013-14 ficou em 8º lugar, em 14-15 ficou em 15º e na época de despromoção 15-16 fica em 18º lugar. Portanto, dá para ver por aqui que foi piorando gradualmente as suas classificações. Portanto, acaba por descer de certa forma expectável devido a este percurso descendente. Mas deixa-me só falar aqui um bocadinho sobre aquele ano 2012-13, quando ele volta à Europa, não é? Académica, joga na Liga Europa, vai à fase de grupos, é apurada diretamente para a fase de grupos, num grupo com o Vitória Plzeň, o Hapoel Tel Aviv e o Atlético de Madrid, em que acaba por ficar em 3º lugar, portanto não consegue passar às fases eliminatórias da Liga Europa, mas fica então o registro daquela vitória por 2-0 em Coimbra frente ao Atlético de Madrid, que certamente deve também ter ficado na memória de todos os adeptos da Académica. Pedro, tu lembras-te dessa vitória, como é óbvio? Estava aqui desativado. Sim, lembro perfeitamente da vitória sobre o Atlético de Madrid. Um bis de Wilson Eduardo, um jogador que viria a passar pelo Sporting também. E para além de passar pelo Sporting, marcaria sempre ao Sporting pelo Braga. Pois é, havia sempre esse clássico. E de facto, sim, lembro-me também do gol do Salim Cissé. Frente, eu não me lembro agora de repente quem era a equipa israelita com quem nos batemos, ou não sei se foi contra a equipa israelita ou se foi contra o Vitória Pilsen, mas eu lembro que ele marcou um gol contra o Hapoel Tel Aviv. O Hapoel Tel Aviv, pronto, obrigado, Gil. De facto, sim, foram vitórias memoráveis, mesmo quando a Académica foi a Madrid, apesar do jogo não ter corrido bem, não temos vencido, porque o jogo acho que até não correu mal para aquilo que era esperado. Enfim, acaba por ser uma jornada memorável e ao contrário do que por vezes acontece, a Académica acabou por não, a meu ver, não sentir muito esse efeito da fase de grupos da Liga Europa. Não se manifestou numa perda de competitividade, ou pelo menos não deslustrou daquilo que tinha sido as épocas anteriores. E pronto, acho que não há muito a dizer. Lembro-me de ver o estádio com os painéis da Liga Europa, o que é sempre bonito. Aqui em Coimbra era uma novidade, não é? E pronto, claro que foi uma altura bonita, e acho que não há muito mais a dizer. A Académica tinha uma boa equipa na altura. Acho que lembrar-me disso só me deixa um bocadinho mais triste, porque a realidade atual é um bocadinho diferente. Pequenos problemas técnicos à parte, partimos agora para o último tópico, que é basicamente a atualidade da Académica da Briosa. E enquanto que há 2 anos a Académica faz uma campanha em que supera expectativas e praticamente luta pelo título, ou pelo menos pela subida, sendo a principal destaque, a figura de destaque Boldini, que neste momento está no Santa Clara e que acaba com o melhor marcador da Liga. Aí já o nosso podcast e o do Pedro interagiam, íamos perguntando muitas vezes pela Académica se era possível sonhar com a subida da divisão. Perguntávamos no 120 responde. Acabou por não acontecer e na época a seguir, muito estranhamente, passa-se de 4º lugar para o último e desce-se para a Liga 3. Portanto, Pedro, gostaria que me explicasse um pouco deste fenómeno de alguém que está por dentro do clube e como é que se sente a Académica atualmente com a Liga 3. Gostarias tu, mas não gostaria eu. Começo logo por aí.
Não, estou a brincar. Eu acho que agora eu sinto, e é uma coisa que eu já tenho dito também no 120 Responde, sinto uma união à volta do clube diferente daquela que senti o ano passado. E mesmo dentro de campo também sinto, enfim, os jogadores mais ligados, os jogadores com a camisola tatuada na pele, digamos assim, os jogadores mais identificados com o clube. Pá, isso torna. Enfim, a mim, eu estou a desfrutar mais desta época do que da época passada ou até a época anterior a essa, porque lá está, há esta comunhão e há. Pá, e deixa-me mesmo muito orgulhoso ver jogadores como o David Braz, que teve, enfim, atrás da baliza na final da Taça de Portugal e que dá tudo, como a relva se for preciso. Ver miúdos que se formaram no clube como o Teles, como o próprio Diogo Ribeiro, apesar de também ter passado pela Escola de Formação do Sporting e ter começado no Esperança de São Martinho, aqui perto de Coimbra. Pronto, é também um jogador que sinto muito académica, era o meu rival, entre aspas, no Escola de Formação, ele marcava muitos golos e eu também marcava uns quantos, eu na Académica, ele no Esperança. E, e pronto, não, mas é muito bom ver que há adeptos que sentem, que os adeptos estão mais unidos, que os jogadores dão tudo em campo e sentir esta comunhão. A descida no ano passado é muito difícil de explicar, ou melhor, dá para se dissecar, mas isto acho que teríamos aqui 2 horas de podcast. Mas pronto, por agora, enfim, lamento a descida, mas estou a desfrutar daquilo que está a ser esta temporada e mesmo que a Académica não suba, enfim, estou muito orgulhoso daquilo que se tem alcançado no sentido de união entre adeptos e equipa. E é bastante bonito haver esse tipo de simbolismo à volta de um clube. Gil, tendo em conta que até falámos da Liga 3 há pouco tempo num episódio, tendo em conta que na série da Académica são clubes como o União, o Olonense, o Vitória e até o próprio Caldas, com quem simpatizo, está a fazer um bom arranque de época, achas que a Académica tem hipótese de acabar naqueles 4 primeiros e lutar por uma possível subida? É assim, como o Pedro já esteve aqui a dizer, a Académica agora está pelo menos parece que está num clima bastante mais de feição, ou seja, os jogadores dão tudo pela camisola, os adeptos estão mais agarrados ao clube e mais com o clube no sentido dele subir. Até estive aqui a pesquisar um bocadinho e houve eleições, não foi este ano, que foi eleito o Pedro Ribeiro para presidente. E também penso que é o novo treinador Miguel Valença, não é, Pedro? Corrige-me só se. Um treinador académica também, portanto É está isso. sintonizado com o clube, digamos. Ok. Portanto, claramente a Académica está a fazer um esforço, uma nova campanha de união de toda a gente, e quando é assim, aliado a ser um clube histórico e sempre com grande preponderância, penso que tem todas as condições. Gil, desculpa interromper-te. É mais uma questão de isto foi muito orgânico, ou seja, não houve propriamente não houve propriamente uma campanha, por assim dizer. Eu entendo que escolhas essa palavra, eu também escolheria para descrever, mas é mais uma questão de haver, não sei, sente-se que a Académica precisa dos adeptos, e acho que há adeptos que são mais sensíveis a isso. E isso acaba por também gerar aqui um ambiente muito, muito bom. Em Leiria foi fantástico, eu não fui, mas foi um clima fantástico pelo que me disseram. E no jogo frente ao Amora foi uma coisa também extraordinária. Eu estava lá na Mancha, não fui para a bancada de imprensa mesmo de propósito, e foi incrível, foi muito bom. Mas desculpa interromper, Gil, continua. Não, foi mal. Pronto, é isto. Temos aqui a testemunhar o Pedro, que sabe muito melhor isto que eu, sente muito mais isto que eu, está lá naqueles momentos. Portanto, é este clima que penso que poderá ajudar a Académica a subir, não tenho dúvidas que voltará para a Liga 2 e espero eu que também consiga subir ao primeiro escalão, não como é óbvio, se calhar nos próximos 2, 3 anos, mas o mais rápido possível. Sim, mas eu digo, pá, eu não fico triste se não subirmos esta temporada,
desde que se mantenha esta união, desde que se mantenha este fervor, esta ligação entre adeptos e clube, porque se mantiver, isso é uma questão de tempo, a subida não só à segunda como à primeira, e enquanto estivermos na Liga 3 há espaço para nos reestruturarmos e para o clube se reestruturar para aquilo que a história merece que a Académica seja a história e os adeptos também. Portanto, enfim, esta temporada eu não fico minimamente chateado se não subirmos. Claro, obviamente, mantermos na Liga 3 eu acho que é um mínimo, mas enfim, dando tudo e sabendo também que há projetos de subida, por exemplo, o Leiria é um projeto de subida já há bastante tempo, o próprio Alverca também está muito investido na subida divisão, há também mais a norte há clubes que também disputaram a subida o ano passado e que também estão bem capacitados para isto. Tendo isto presente, não fico minimamente chateado se a Académica não subir esta temporada, mas enfim, se mantendo-se esta união também, pronto, não só não fico chateado, como ainda fico muito satisfeito. E desculpa, já me estou aqui a alongar demasiado. Só concluir com então força académica para subir. E já agora força ao meu Belenenses também, que é o meu clube da Liga 3. Também gostava bastante que subissem. Muito bem. Já nos ganharam esta época. Depois vai falar da primeira jornada, isso mesmo. Portanto, não tenho hoje cá o Rocha para me apresentar o facto, mas hoje até trago dois, porque um é fraquinho, digamos assim. O primeiro é que o meu avô também chegou a jogar pela Académica, acho que já cheguei a falar disto com o Pedro. Portanto, eu não tenho propriamente nenhuma afinidade com a Académica, mas digamos tenho essa afinidade hereditária, digamos assim. E o segundo facto, que é para não ficarmos só com um facto assim um bocadinho vago, é que, não sei se aqui a malta se recorda do Ali Daya, e agora passando um pouco para a Premier League, que foi um jovem que se fez passar por jogador profissional de futebol e conseguiu um contrato com o Southampton, jogando na Premier League. Estive a investigar e nesse jogo esteve a titular pelo Southampton, portanto, ao mesmo tempo que o Ali Daya, Graham Potter, portanto, agora o novo treinador do Chelsea. Acho que também é um dado curioso. Gil, o teu comentário da semana. Bem, hoje vou trazer aqui um comentário que acho que é... Não posso fugir dele mesmo. Não tem muito a ver com este tema, mas é uma situação que aconteceu esta semana, bastante impactante e bastante grave. Tanto o Roger Schmidt como o Ruben Amorim falaram disso na sua conferência de imprensa. Portanto, eu poderia citar aqui qualquer um dos dois, mas eu vou citar o Roger Schmidt. É completamente inaceitável qualquer tipo de agressão ou de violência contra qualquer treinador, qualquer adepto ou qualquer ser humano. É totalmente inaceitável. Como já devem ter percebido, estou a falar do apedrejamento do carro do Sérgio Conceição, em que estava lá a sua mulher e dois dos seus filhos, após aquele jogo com o Bruges no Estádio do Dragão. E não consigo compreender como é que ocorrem estes ataques. Mesmo ao treinador seria completamente reprovável, mas então à família que não tem culpa nenhuma. Qual é que é a ideia destes ataques? É intimidar o treinador? É dizer que já não o querem mais? Não consigo perceber. Ainda por cima o Sérgio Conceição conduziu o Porto nestes últimos anos para várias vitórias e imensos sucessos. Não consigo compreender, é totalmente inumano e tinha mesmo de falar aqui hoje sobre isso. Peço desculpa por me desviar do tema. Não, mas eu achei engraçado foi ao termo conduzir, porque mas pronto, não quero ser mauzinho. Mas pronto, não, é uma situação muito séria, atenção, e acho que é reprovável, obviamente. Mas pronto, foi engraçado o Gil ter escolhido aquele termo. Não foi propositado. Sim, eu sei. Os seus trocadilhos, sem motivo. Mas já que entramos agora também num tom mais sério sobre o futebol português e já pegaste nesse tema, posso também pegar em dois temas que estão de alguma forma relacionados num só, que é o episódio do Miúdo em Famalicão do ano passado e o episódio semana passada, e o episódio da Miúda do Porto este fim de semana. Epá, malta, o nosso futebol está todo errado. Epá, e podiam dizer, se calhar também aconteceria lá fora. Epá, eu acho que acontece com menos vezes lá fora. Obviamente lá fora também temos casos graves e se calhar mais graves do que alguém apedrejar um carro, mas isso para mim já é bastante grave, não é? Não estamos aqui a comparar
a gravidade das situações. Estamos aqui a dizer que são coisas que não poderiam acontecer em qualquer estado em Portugal. Não percebo como é que cabe na cabeça de alguém como é que o miúdo está vestido à Benfica ou uma miúda está vestida a Porto, estar na mesma bancada de outros, põe em causa a segurança de alguém. Não percebo como é que a regra tem de passar por punir uma possível vítima do que punir um possível animal que não sabe o que é que está a fazer num estádio de futebol. Coisas que não fazem sentido nenhum na minha cabeça, peço desculpa. E também tinha de falar sobre isso porque aqui a principal crítica, lá está, em primeiro lugar é às pessoas que cometem isso dentro dos estádios, mas criticar essas pessoas já percebemos que essa malta não seguia pela lógica, portanto, criticar essas pessoas vale zero. Que a principal crítica é mesmo à Liga que não faz nada, enquanto que se calhar em Inglaterra já esse adepto já seriam identificados e já seriam banidos de estádios por um X período de tempo, nem que fosse para se arrepender e depois logo voltavam. Cá temos, pelo menos, obviamente, que no caso do miúdo em Famalicão nem foi nenhum adepto do Famalicão que foi hostil com ninguém, foi os spotters. No caso do Estoril já foi diferente, já houve adeptos do Estoril que foram sim hostis, muitos adeptos do Estoril que também estavam a defender o adepto do Porto e a sua filha. Portanto, lá está, obviamente que aqui a culpa não é multar o clube em si, porque lá está, o clube tanto é representado por pessoas que têm cérebro e outras por não. Aqui tinha de passar, era mesmo por punir as pessoas que o fazem, é que as imagens estão lá, dá para identificar as pessoas, era punir e tirar de estádios durante X tempo. Pelo menos é assim que se muda mentalidades, ou pelo menos a forma que eu acho com que se pode mudar. Se fazem isso nos campeonatos, porque é que nós não fazemos no nosso? Agora, mesmo que não concordem com a medida que acabei de dar, acho que qualquer coisa é melhor do que comunicados para a fotografia, do que declarações sem nexo por parte do Presidente da Liga e por parte do Secretário do Desporto. Acho que não faz sentido as coisas continuarem assim e lá está, se calhar muitas vezes até vemos mais fair play nas divisões inferiores, como vimos agora no Vitória Caldas, em que um adepto se sentiu mal na bancada e os médicos do Caldas e também do Vitória foram lá ajudá-lo. Um adepto do Vitória, já agora é importante dizer isso. Vemos mais fair play aí do que nas divisões profissionais e principalmente na Primeira Liga, onde se cultiva esta toxicidade em vez de se aproveitar o talento que nós temos dentro de campo. E acho que quando o principal problema do futebol português é fora das 4 linhas e não dentro, isso diz muito dos seus intervenientes e não da sua qualidade. Pronto, peço desculpa acabar de uma forma um bocadinho mais exaltada o episódio. Mas é que nós já o ano passado fizemos um episódio, quando o Gil ainda não estava cá, nós já fizemos um episódio a falar dos problemas do futebol português após aquele jogo em que a Bessade tem de jogar com 9 jogadores em campo. Não falámos só disso, mas falámos várias coisas. Mas parece que temos de fazer um desses todos os anos, ou pelo menos no máximo todos os meses, porque parece que a malta que gera o futebol português consegue arranjar formas novas de não fazer nada perante as atrocidades que a malta que vive o futebol português às vezes faz. Portanto, é uma pena, é mau. Infelizmente é isso, tínhamos conteúdo para fazer um episódio todos os meses de 1 hora, estar aqui a falar sobre os casos todos que acontecem. Era isso que eu ia dizer. Eu não digo mais nada porque acho que estaríamos aqui a prolongar o episódio para 2 a 3 horas. Mas não posso dizer que discordo. Se a CMTV consegue fazer isso todas as noites durante 2 horas, nós também 1 hora por mês acho que conseguimos. Sim, mas também tem compromissos. Mas é só quero dizer uma coisa, que é o ato, aquilo que fizeram, por exemplo, ao Sérgio Conceição é um ato criminoso e já não é o primeiro. Já não é o primeiro que acontece, não é o primeiro ato criminoso associado ao futebol, e a questão da junção de adeptos na mesma bancada, da incompatibilidade, enfim, aí não percebo como é que no cérebro de uma pessoa não pode estar uma pessoa ao seu lado com uma camisola diferente da sua ou com uma ideologia diferente. Ideologia nem é o caso de uma ideologia, é apoiar um clube diferente. Portanto, não me cabe na cabeça como é que isto acontece. Já passámos a parte. Enfim, já não estamos propriamente na pré-história. Entretanto, inventou-se a roda, inventou-se também a lâmpada, inventou-se a eletricidade que o Blanco esqueceu-se de pagar e inventou-se muita coisa. Estamos em
Enfim, é uma frase que se diz muito, pronto, e não gosto também de usar, mas estamos em pleno século XXI, não é? E é reprovável. Todas estas situações são animalescas mesmo. Acho que é esse o termo. Pronto, peço desculpa ter pegado aqui neste tema, mas tinha isto guardado aqui dentro. Portanto, vamos fechar o episódio para toda a gente ir aos seus compromissos, que o Pedro quer ir apanhar banhos de sol. E... Sou eu, não sou eu. Pronto, a minha patroa. Pronto, a patroa quer ir apanhar banhos de sol e o Pedro vai tratar disso. Portanto, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, mais uma vez ao podcast e muito obrigado por teres partilhado um pouco da tua experiência, que é ser adepto da Académica e da tua visão sobre o futebol português no geral também. É sempre um gosto e da nossa parte podes sempre contar connosco. Para a malta que nos está a ouvir, sabem onde nos podem seguir: Twitter, Instagram, TikTok, mais umas coisas. É só pesquisar pelo Spanenka. Sigam a newsletter, aderiram às fantasies da Premier e da Champions. E agora também faço publicidade à fantasy da Champions do Pedro, que também existe. Aquilo não estava a correr lá muito bem, vamos ver como é que vai. Estou em último. Pronto. Mas pronto, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!